Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso amigo Josué Augusto e a gente vem tratar de um assunto que, inclusive, está nas redes sociais. O presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco pedindo votos, indicando, no caso, candidatos. E a gente sabe que isso aí é algo irregular. Não se pode fazer esse tipo de coisa, mesmo que seja por consentimento ou que seja por presunção, ou indicação, ou simulação. Você não pode fazer isso, porque a legislação impede. A gente sabe também, a gente sabe que a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco possui 2 candidatos. Um a deputado estadual, outro a deputado federal. Esses homens, eles não apresentaram durante toda os seus mandatos algo útil para a nossa população, algum projeto útil para a população. No entanto, a direção da igreja coloca esses homens como essenciais à igreja, coisa que a gente sabe que é mentira, é engodo, é engano você colocar essas pessoas como protetoras da igreja, protetoras da família, protetoras da religião. E os membros da igreja que não conhecem a verdade, muitas vezes, sem opção, colocam o seu voto direcionado para essas pessoas. Mas eu quero esclarecer um detalhe. A vereadora que também participou de rachadinha, eu não vou citar o nome porque todos conhecem, ela não se reelegeu. Sabe por quê ela não se reelegeu? Porque os membros que foram enganados abriram os olhos e não votaram nela. A mesma coisa os membros têm que fazer agora nessa eleição do próximo domingo em relação a esse deputado federal e esse deputado estadual, porque eles mentem, eles praticam irregularidades, como é o caso do deputado estadual, que eu não vou citar o nome, mas todos sabem quem é. Confessou a prática de peculato, confessou crime e continua desobedecendo a irregularidade, mantendo em seu gabinete pessoas vinculadas à igreja, pessoas indicadas pela direção da igreja, pessoas que continuam no gabinete apesar da confissão em relação a esse crime. Então a igreja não é palanque político, como a gente viu no áudio da irmã Roseli, lá da Paraíba. A igreja não tem partido. A igreja não tem nenhum direcionamento para A ou B. A igreja tem que ser neutra, porque a igreja, assim como Jesus fez, tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que isso significa? Que você pode praticar sua religião, certo? E obedecer às autoridades, a obedecer o que te manda pagar imposto, o que te manda obedecer às leis brasileiras. Isso aí é dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. É a desvinculação do Estado e da religião. No entanto, esses pastores com sede de poder, com sede de, eu posso dizer assim, de enriquecimento, juntamente com esses parlamentares, praticam toda sorte de situações para induzir seus membros a ser cooptados, serem enganados, a manterem esses parlamentares com o único objetivo de angariar poder e dinheiro. É uma situação vergonhosa, porque você votando, você está levando esses parlamentares para o inferno. Sabe por quê? Porque lá todo mundo sabe como se pratica a política, aquela política podre, aquela política suja. E você, votando nesses candidatos, você estará conduzindo o seu irmão ao inferno. Porque crime é pecado. E pecado é crime. E você mantendo esses homens lá, você está fazendo esse tipo de coisa, está levando o seu irmão ao inferno.
enganando e sendo enganado. Então, Josué, hoje, a igreja, através dos seus diretores, você pode observar, sempre direcionam costumes para que o povo vote em determinado candidato, A ou B, que eu não vou citar não, porque exatamente está vedado pela legislação qualquer tipo de propaganda, mas é aquela questão, partido, religião não tem vinculação. Você não pode vincular a política à igreja. A igreja é lugar que você deve se encontrar, deve ouvir a palavra. Você deve chegar ali e cantar os hinos, ouvir aquelas mensagens. Tudo bem, tudo maravilha. Agora, a grande farsa que, infelizmente, a gente tem que denunciar é que hoje os políticos fazem fila na igreja. Atrás de quê? De votos. Isso aí é totalmente irregular, totalmente ilegal. E a igreja não pode ficar compactuando com crimes e esse tipo de coisa. A gente está cansado de denunciar que as igrejas estão fazendo esse tipo de coisa ao longo de nosso estado, nas igrejas, porque nós temos muitos templos em todo o estado. Infelizmente, a gente tem que chegar aqui e colocar para os membros da igreja: seu voto é livre, não siga orientação nem de A nem de B. Vote com a sua consciência, porque você sabe que o voto, quando você chega na urna, é secreto, ninguém tem acesso ao seu voto. Então, vote com a sua consciência, não siga a orientação, porque ninguém aqui eu posso dizer assim, é curral eleitoral de ninguém. A gente pertence a um país democrático, a gente tem esse direito universal do voto, então vamos exercer dessa forma. Então, Josué, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão que nós estamos vendo isso quase diariamente nos templos da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Essa questão de você, dentro da igreja, fazer a propaganda política. Dentro da igreja você está obrigando as pessoas a votarem segundo a orientação do pastor. Isso a gente está cansado de ver. Eu gostaria o teu posicionamento, Josa, sobre essa questão. É importante, doutor Miguel, acima de tudo isso, né, a gente saber que a política ela sempre vai existir, não é? E que cada segmento da sociedade ela procura, ela tem interesses que são legítimos, não é? Interesses que são legítimos, ela tem objetivos, mas os interesses legítimos de uma parte da sociedade ele tem que ser assim, claro, ele tem que ser reivindicado, agora de uma maneira justa, né? Que não oprima, que não procure induzir, né? Induzir, suprimir direitos e deveres de outras pessoas, criar uma redoma, uma ilha, não pode. É importante saber também que sempre vai haver parlamentares, quer queiramos ou não. O que eu discordo frontalmente não é, vamos supor assim, uma orientação de um pastor para uma igreja. Tem que ter, como de um clube, como do grupo da bala, como do grupo do agronegócio. As igrejas têm que ter realmente. Agora, o que não pode, por exemplo, doutor Miguel, dentro da Assembleia de Deus, é a gente saber que há uma imposição, não é? Sob pena de considerar desobediente, de haver punição para quem não acatar as orientações da igreja. Isso aí é um crime, é um cerceamento. E a outra coisa também é usar o tempo disponível para o culto, onde o povo vai lá para ouvir a palavra, porque é vedado por lei para promover politicamente seus candidatos. E uma coisa também que eu acho fundamental é vedar ou encobrir dos membros a real habilidade, vocação, capacidade, finalidade daqueles que se propõem a se
candidatar para um mandato parlamentar. Então, o que é que acontece? É negado ao eleitor, não é, o senso crítico de verificar se aqueles parlamentares indicados, eles têm realmente, eles têm, vamos dizer assim, né, como é que eu diria, doutor Miguel? Se eles têm, não é o direito, não é o dever, mas se... Eita, me fugiu. Não é nem isenção. Assim, se eles realmente têm... Pelo que eles fizeram, entendam vocês, pelo que eles fizeram. Se são pessoas idôneas, capazes, me veio agora a palavra, se eles merecem a confiança e o nosso voto. Isso é importante. Porque eu insisto em dizer, doutor Miguel, o projeto de cidadania, ele foi lançado de uma forma equivocada, errada, não participativa, não associativa, mas impositiva, para atender única e exclusivamente, não o que foi pregado, os interesses das igrejas e coisa e tal, atender um projeto de poder dessa atual direção da igreja. É tanto que, uma vez o deputado federal, o deputado estadual e a vereadora, ou os vereadores por esses municípios de Pernambuco eleitos, os mandatos deles são administrados, fiscalizados pela direção da igreja, a qual elaborou uma comissão chamada Comissão de Cidadania. Para você ter uma ideia, irmãos, eu tomei conhecimento, não foi agora, que um determinado irmão procurou um parlamentar desse e ele disse: não posso lhe receber, a não ser por indicação da Comissão da Cidadania. E como querem seu voto? Então, é fundamental que você saiba, eu estava procurando aqui, mas não achei, né? Eu dei isso no 4º ano ginasial e gostava muito. Era as atribuições da Câmara Federal, do Senado Federal, de uma Assembleia Legislativa. Quer dizer, não tem nada a ver com o que dizem isso na igreja. Não tem. Aí querem lhe enganar, ludibriar de que aqueles candidatos vão defender a igreja, são eleitos porque senão a igreja cai, senão... Está errado. Ele tem uma função constitucional para agir. E assim é ele, quem é crente, quem é descrente, de qualquer religião. E uma coisa fundamental: deixe que todos os candidatos passem pelo crivo de honestidade, de capacidade, de independência, porque o mandato não é da igreja, não é do pastor presidente. O mandato é do povo, exercido por quem foi eleito, segundo o voto que você depositou na urna. Josué, alguém me perguntou uma vez, dizendo: olha, eu vou procurar o gabinete de determinado deputado da igreja. E a pessoa, quando chegou lá, Josué, a pessoa se deparou só com filhos de pastores no gabinete, só com filhos de pastores e parentes. E ele disse: poxa, eu estou procurando. Não, aqui, olha, quem determina isso aqui é o pastor. O pastor é quem determina as pessoas que vêm trabalhar. Quer dizer que a gente vive, no caso, a legislatura, a pessoa ganhou do voto, mas quem comanda, na verdade, é o pastor. É o pastor presidente. Então, isso é uma vergonha. Aqui em Pernambuco. Isso é uma vergonha. E a nível nacional, você viu muito bem o presidente José Wellington fazer aquele tipo de discurso dizendo: olha, a verba vem e só é direcionada a quem o pastor liberar. Os prefeitos da cidade só receberão essa verba mediante a autorização do pastor. Veja, desvio de conduta a parte eclesiástica dele ficou de lado, veio a parte da corrupção, da influência. Isso é vergonhoso. Isso tira a igreja daquele sentido de igreja e passa a ser o quê? Ser um partido religioso. Uma associação. Uma associação. Então, menos igreja. Menos igreja. O senhor fala aí, doutor Miguel, nessa questão dos gabinetes. Isso é uma imoralidade. Se eu fosse político, quem mandaria no meu gabinete, segundo, né, os preceitos normativos, era eu.
E o povo que me avaliasse se eu merecia ou não. Mas eu ser eleito e entregar o meu mandato ao presidente da igreja, não fazendo humilhantemente, porque se não fizer assim, ele já disse, porque numa reunião, porque inclusive eu entreguei ao Ministério Público, essa reunião dele, ele está dizendo, olha, tem que ler na cartilha, né, irmão? Porque se não for, o pastor corta. O pastor corta. Então, irmãos, saiba você que se você for procurar esses candidatos da IEADPE, eles estão com os gabinetes cheios de filho de pastor. Até parentes de Ailton José Alves eram nomeados por ele. Não se nomeia ninguém. Ninguém. Inclusive, tem um irmão nosso que ele disse o seguinte, olha, no gabinete do deputado federal, quem nomeou todas as pessoas foi Ailton José Alves. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Eu estou lá. Por quê? Ele disse, não, desse aí eu vou ter que... Olha só, eu vou ter que indicar pelo menos um. Desse aí eu não abro mão. Desse aí, então, foi dado a ele o direito de indicar uma pessoa. Aí depois querer usar as pessoas para votar, né? Com aquela ideia de corpo, que não é um corpo não, místico não. É um projeto de poder da direção da igreja, e isso aí está mais do que caracterizado. A gente vai partir agora para o 4º mandato com essa engabelação, essa mentira. Elejam homens crentes, homens verdadeiros, mas que sejam independentes e não dependentes dessa atual administração. Você tocou nesse assunto, eu me lembrei que isso é fácil você ter acesso. É simplesmente entrar pelo site da Câmara Federal e também da Assembleia Legislativa e ver lá a relação de funcionários, todos indicados pela Assembleia de Deus. Quer dizer que esses políticos não têm autonomia para nomear pessoas de sua confiança. Nenhuma. Então, a gente viu isso aí claramente quando um deputado federal, o pastor Francisco Eurico, foi fazer uma visita numa ceia na Debrais, uma igreja co-irmã, Assembleia de Deus também. E o que foi que o pastor Ailton colocou? Colocou que esse cidadão, se não vier justificar essa sua visita, ele não vai ter oportunidade. Até que se reporte a Conadep. Até que se reporte, quer dizer... É humilhante. Por aí você tira que quem comanda é o pastor presidente ou não. Tem dúvida? É. Então por que você vai votar nessa pessoa para o pastor presidente continuar mandando no mandato? Então, essas pessoas têm que ser alijadas da política. Inclusive, o Antônio Peixoto, advogado da igreja, está lá no gabinete. Se tiver dúvida, entre lá no site e veja. E observe. 2017, 2018. Está tudo lá. Assessor parlamentar. É uma panelinha. Ganhando dos dois lados, com o seu voto. Se tiver dúvida, vá pedir um emprego. Vá lá, um parente desempregado, um filho, chegue lá e pergunte se você vai nem ser recebido. E deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, a nossa igreja tem, né, pessoas habilitadas, competentes, capacitadas e vocacionadas para exercerem funções e atividades públicas nas mais diversas secretarias, autarquias municipais e estaduais. Mas esses parlamentares, todo mundo indica por competência, por idoneidade moral. Me mostra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que foi indicado para, mesmo preenchido todas os requisitos? Nenhum, porque tudo passa pelo crivo do gestor presidente. Isso é uma vergonha, doutor Miguel. Engraçado, Josué, é que quando perguntado em audiência se ele faz esse tipo de coisa, se ele conhece o projeto de cidadania, ele disse, eu não conheço o projeto de cidadania. Quando toda a igreja sabe que ele criou o projeto de cidadania. Então, é uma situação vergonhosa. Você tem um homem que criou, participou, comanda e diz, eu não conheço. É engraçado. E pune quem não aceitar as determinações dele. Não é mentira, não. É porque nós temos o e-mail da Caixa do gestor presidente. 3 e-mails nós temos. Ele ameaçando, punindo quem não se submeter às ordens, não do grupo dele. Então, a vergonha. E outra coisa, Josué,
tem um vídeo em que ele menciona e diz: eu não conheço os gabinetes, eu nem tenho contato com esses parlamentares, eu nunca indiquei pessoas para esses gabinetes. Isso é uma vergonha você se deparar com uma mentira desse tamanho. E outra coisa, viu? Olha, fique com raiva de mim, não, mas a verdade tem que ser dita. É que a vereadora, quando tinha um mandato, nas festas dos círculos de oração, ou não, nos aniversários, chegava lá com interesse de voto, né? Ela agora está na secretaria, vai aos círculos de oração. Alguma irmã já viu a vereadora, depois que perdeu as eleições, chegar no círculo de oração para levar presentes, para fazer doações, ou mesmo para orar, né? Porque ela foi direito. Meu irmão, faz isso não use a igreja de Deus, não. Meus irmãos, vocês vão pagar. Meu irmão, agora, Josué, tem um detalhe muito importante nessa eleição passada. Eu estava observando que a grande maioria das pessoas indicadas pelo presidente não foram eleitos. Quer dizer que a igreja está acordando. A igreja está acordando e descobrindo que tudo é uma falácia, é uma mentira. Um projeto de poder. E que se não se delimitar, isso aí não tem limite não, doutor Miguel. Não tem limite. Agora, você veja que ele está estendendo isso a pessoas não só da igreja, fora da igreja. Ele está alargando. Porque se sente fragilizado, quer buscar apoio e estabilidade, tanto eclesiástica, política e, acima de tudo, estabilidade emocional. E ele disse que tinha 1,5 milhão de membros e as pessoas, eu vi numa reportagem isso, que os políticos o procuram porque acham que esse 1,5 milhão vai votar em quem ele quiser. A gente sabe que é mentira. A vereadora aqui na cidade do Recife não foi eleita. Sabe por quê? Porque pipocou a rachadinha que ela estava fazendo em seu gabinete. A mesma coisa, o deputado estadual também participou de rachadinha. Então, vocês vão compactuar com isso? Votem. É bom que se diga que a vereadora teve apenas, nessas últimas eleições, 20% da primeira votação. O povo deu a resposta. Irmãos, olha, nós aqui não somos contra o deputado federal, contra o deputado estadual. Eles que mostrem competência, idoneidade, habilidade, vocação. Convença você que eles merecem o seu voto. Agora, esse voto de cabresto, estão fazendo de você um curral, massa de manobra e idiota, que isso não sabe andar pelos seus próprios pés. Isso não pode acontecer porque a gente sabe que o voto é livre, é secreto, e quando se pensa que está enganando, está induzindo ao erro, a pessoa chega lá na cabine e vota em que ele quiser. Assim, né, doutor? Porque ele votando indicado, ele está jogando esses irmãos no inferno. Não, e outra, não porque, olha, deixa eu dizer uma verdade bem clara aqui, inequívoca e transparente. Você quer saber por que esses dois políticos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou qualquer um outro, não é só esses dois não, quer seja vereador, porque foi lançado o projeto de cidadania em todo o estado de Pernambuco. Você sabe que eles não defendem a igreja. O objetivo deles não é a unificação do corpo de Cristo. O objetivo deles é o projeto de poder de Ailton José Alves. Sabe por quê? Porque eu já repeti várias vezes, a de adoração do pastor Severino do Ramo, a de Seara do pastor Hélio Ribeiro e a Rede Esperança do pastor Jonatas Lins. Manda eles fazer uma reunião para discutir um plano de mandato, levar uma justa reivindicação, propor alguma melhoria, são totalmente vetados. Esses mandatos são particulares, privativos do senhor
Ailton José Alves. E se não for assim, ele, olha, corta as asas, como ele mesmo já disse. Deixa eu lhe dizer, eu não vou dar muitos detalhes aqui, não, irmão, porque não é pelo muito falar, para não comprometer as pessoas. Mas nós temos muitas informações, que eu acho que o que já dissemos aqui é mais do que suficiente, não é, doutor Miguel? Exatamente. Então, facção. Você não pode ir na AD Seara, você não pode ir na AD da Oração, você não pode ir na Rede Esperança. E saíram, são pastores que faziam parte desse sistema. Por quê? Ele foi, o deputado federal, como o doutor Miguel falou, foi na Adebras. Adebras, né? Eu pensei que fosse Madureira. Não, foi Adebras. Foi lá na Santa Ceia, irmão. Ele não foi pedir voto, não, foi cear. Mas claro que tinha um objetivozinho de se apresentar. Pastor presidente emitiu um WhatsApp e disse: não deem oportunidade a esse cidadão até que ele se reporte à CONADEP. Isso é muito grave. Muito grave. Ali fica configurado aquilo que ele nega e mente. Quem manda no parlamentar é o pastor, porque eu, se fosse um deputado federal, me submetia a esse tipo de coisa. Isso é humilhação. Então, como é que você vai votar num homem desse, que ele não tem autonomia no cargo? Não votem. Não votem nesses deputados indicados pelo presidente, porque você estará cumprindo apenas o desejo dele. E outra, doutor Miguel, sabe por que ele indica? Se fossem pessoas, vejam só, independência, pessoal, não é desrespeito. Independência não é deslealdade. Independência não é revolta, nem oposição. Independência é fazer aquilo que a lei manda, sem recomendações que firam os preceitos legais. Então, se forem pessoas assim, como eu já falei, com essas qualidades, não servem, não são eleitas, tem que se submeter humilhantemente, e ele tem que reservar para si o direito. Por exemplo, uma coisa que eu sempre não tolerei. Por quê? Um deputado federal tem um poder muito grande. Representante do povo, né? Representante do povo. Muito grande. A pessoa chega numa Santa Ceia, depois de 6 meses de mandato, 1 ano de mandato. É necessário que tenha uma conversa, não é misturar, mas ali um momento, uma conversa particular, até para dizer a situação de projetos do país, as tendências, tanto nacionais como internacionais, até para que a igreja ore, até para assim, dar conhecimento à pessoa, à igreja. Mas não, meu irmão, o homem fica lá sentado, não se quando a igreja já está em pé, ali está o nosso deputado federal. E a Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Dá honra a quem honra tem, né? Então é um desrespeito não com quem mantém o mandato, mas um desrespeito com quem votou nele também. Indicado e sugerido pelo próprio presidente, porque a gente sabe que o pastor Eurico era pastor lá em Moreno, era um pastor querido, e depois que ele virou político, a vida dele mudou completamente. Perdeu o contato com a igreja. Perdeu, não tem contato, tem contato de massa. Mas vai, olha, irmão Josué, doutor Miguel, não chega nem perto. Então, porque ele está sendo monitorado. E outra, não é só por Ailton Júnior, tem um Júnior também, que é a mesma coisa, o Ailton Júnior, que está em Caruaru. Um projeto de poder, um projeto piloto, poder da continuação da dinastia do seu pai. Então, Josué, a gente vê que, na verdade, esse pessoal procura, além de sugar o dinheiro da igreja, sugar também o poder público e o erário público. Porque, veja bem, ele puxa os dízimos e oferta de idosos, de pessoas que sofrem, comerciantes, operários, todo tipo de pessoas. E, além disso, ainda puxa do erário público, porque quando ele emprega alguém que trabalha na igreja, recebendo do erário público, ele também está fazendo uma espécie de desvio ali de finalidade e de função, para que
e inserindo a instituição no antro de corrupção. Porque se você for olhar, olha, irmão, uma coisa muito séria, irmão, não seja qual participante, não. A sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, doutor Miguel, deixa eu lhe dizer aqui, olha, Josué adolescente, irmã Maria Cosmes, Lembro, lá do ali acampamento. é esposa de um dos meus primeiros dirigentes da escola dominical, ali em acampamento, a irmã chegava de 4 horas da manhã para orar. Você, quando tem um problema insolúvel, você ia buscar, Deus estava lá para operar, para revelar, para assim, confortar, né? E hoje, eu citei a irmã Maria Cosme, mas tem a irmã Nina no Alto do Pascoal, né? Muitas e muitas dirigentes de círculo de oração, presbíteros, e hoje você vê o nome, olha, você vê o nome da IEADPE, dentro dos processos criminais, civis, em delegacia. Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Concorde com isso não. Isso por conta de um plano maléfico, diabólico, projeto de poder desse atual presidente. Você está contribuindo com isso. Dê um basta nessa situação. E esse poderio é tão intenso, Josué, que ele é demonstrado. Só não enxerga quem não quer. Eu vou mostrar para você um exemplo. No aniversário do pastor presidente, você observa a quantidade de políticos que ficam vêm lá. E outra coisa, outros pastores, eles entregam envelopes, Josué. E segundo uma das pessoas que trabalhou lá na tesouraria, são dinheiros, são cheques, porque ele gosta de presente, dinheiro vivo. Aí fica aquela competição. Um pastor dá 20, outro dá 30, outro dá 10. Fica naquela competição para quem leva a melhor oferenda para ele. E a pessoa disse que é necessário e segurança para levar a quantidade de dinheiro para o banco. Veja que absurdo, João. Doutor Miguel, são detalhes que a gente vai assim chegando à nossa mente, não é? E agricultores, lavradores, biscateiros, ambulantes, dão o suor do seu rosto, contribuem com os dízimos e das ofertas. O senhor falando isso agora, eu vi quando aquele pastor Daniel, da Paraíba, sim, dando uma de santo, dando uma de anjo, era anjo da igreja, até então, mas um anjo em adultério, chegou com um envelopezinho lá da roça, dos irmãos da roça, né, do biscateiro, e ali era muito dinheiro, já era muito dinheiro, tá aqui que veio, vai pagar muito caro, vão pagar muito caro. Retomando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, estamos recebendo aqui o pastor Emanuel Alexandre. É uma pessoa que é conhecidíssima na nossa igreja. É um homem que foi perseguido, um homem que tem muitas coisas a revelar em relação a essa questão, esse ponto que a gente está falando. O irmão Emanuel foi presbítero na Assembleia de Deus exatamente quando o pastor presidente assumiu. E Emanuel viu muitas coisas erradas. E Emanuel hoje é um arquivo vivo de tudo que ele presenciou, ouviu. E ele é um homem que ele não vai levar isso para o túmulo. Emanuel, ele vai falar, porque são coisas que a nossa igreja precisa saber. Precisa saber, porque nada há oculto que não venha a ser revelado. Está entendendo, Josué? E a gente não estava esperando o pastor Emanuel. A gente estava aqui numa live conversando e de repente chega o pastor Emanuel. Isso significa que tem algo para nos dizer em relação ao tema. Emanuel, a gente hoje na Assembleia de Deus temos 2 candidatos, um é estadual, um é federal. E esses homens, eles são submetidos ao crivo, à indicação do pastor presidente, e esses gabinetes funcionam como extensão do domínio do pastor presidente. Significa que o pastor indica, o pastor pede voto, o pastor domina os seus gabinetes e o pastor, na verdade, controla tudo isso. Eu estava sugerindo aos membros da Assembleia de Deus
não votarem nesses homens, porque eles não têm autonomia, Emanuel. Eles vivem submetidos ao controle de um religioso. Eles têm que ter autonomia, eles não têm essa autonomia. Eu gostaria, Emanuel, que você, como você é conhecedor da nossa história, você hoje é um dos homens que mais conhece as entranhas da nossa igreja, porque você vivenciou todos os fatos que estão aí na mídia sendo denunciados. Você hoje é um homem que eu considero um arquivo vivo, um arquivo de tudo isso que você presenciou, que você viu, inclusive essa questão desses políticos. E as nossas denúncias fizeram com que, nessa eleição passada, muitos vereadores não fossem eleitos, inclusive a irmã Aimee não foi eleita. A cunhada dele, né? E a cunhada dele, Babate, em Jaboatão. Porque a igreja está acordando, Emanuel. A igreja não é massa de manobra. Aí eu gostaria, Emanuel, já conversou com o Josué aqui, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, Emanuel. Muito bem. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e saudar todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus com a paz do Senhor e, ao mesmo tempo, colaborar com tudo que está sendo falado aqui em relação à política dentro da igreja. E nós lamentamos que a direção da IADPE, na pessoa do pastor, presidente, né, com todo respeito à direção da igreja, de um modo assim, como cidadãos que são, mas eu posso dizer que são cidadãos que têm agido de forma errada com a confiança que vocês dão para ele, né? Vocês dão confiança ao pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus, quando ele se utiliza de vocês como massa de manobra, quando pede para vocês apoiar os candidatos que, segundo ele, trabalham em favor da igreja. Não. Até que se trabalhasse, eu até que apoiaria. Mas o objetivo do pastor presidente é ter nas mãos o domínio desses candidatos e fazer uma extensão da política dentro da igreja a serviço dos seus propósitos pessoais e da sua família e da liderança da igreja de um modo geral. Isso tem sido um mal desde o dia em que ele elegeu os dois últimos candidatos, a deputado estadual, o outro a deputado federal e nas demais cidades os vereadores. Esses irmãos a serviço do presidente da igreja. E chegou a hora dos irmãos despertarem em não optar pelo voto a esses irmãos. Porque quando você vota no candidato da igreja, você vota para a perpetuidade dos assintes que Ailton José Alves, né, com todo respeito, está fazendo. Todos os escândalos que têm acontecido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus é graças a essa entrada dos políticos, porque o altar está sendo profanado. E o resultado disso, vocês já estão vendo. Essas divisões que têm acontecido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que na época do antigo pastor José Leôncio da Silva não acontecia, tem sido por causa dessa mistura, e uma mistura com muitas mentiras. Porque se diz, vamos colocar esses irmãos para abençoar a igreja, quando na verdade esses irmãos estão a serviço do presidente, porque todos os funcionários de gabinete desses políticos são tudo familiares e pessoas próximas da igreja. É tão importante, pastor Emanuel, o que você está falando aqui, que a gente falou exatamente isso e não tem nada combinado. Você entrou aqui e de repente você repete exatamente o que a gente falou. Já disse um promotor de justiça quando fizemos uma denúncia há 22 anos atrás, e que eu fui chamado depois de muitos anos. Ele falou para mim de que uma verdade que é contada lá atrás, ela é repetida lá na frente com a mesma posição de verdade. E a mesma intensidade. A mesma intensidade. Então, essa direção da IADPE tem sido um mal que tem, eu posso dizer, com todo respeito aos irmãos aqui, isso tem maculado a história da Igreja Assembleia de Deus. Uma igreja respeitada, uma igreja que, para o campo da sociologia nas universidades brasileiras, já é como
a sociologia diz que Deus não é uma variante explicativa, que isso é um pensamento do campo da sociologia. Mas isso não impede da valorização histórica da Igreja Assembleia de Deus nos campos das universidades, como matéria de estudo e de ciência. Vários livros foram escritos em relação à História da Assembleia de Deus. Eu até citei uma vez para o Dr. Luiz Miguel, e falei para Josué, eu acredito que ele vai lembrar, de um grande arcebispo da Igreja Católica, Dom Helder Câmara, um homem que foi muito reconhecido como, na época da ditadura militar, esse homem, ele protegeu muitos cristãos, inclusive pastores, de serem mortos, porque ele já via o crescimento da Igreja Assembleia de Deus pela simplicidade, pelo gesto de estar nos alagados, nas periferias, porque até eu disse a Dr. Luiz Miguel, os seminaristas da Igreja Católica perguntavam: Dom, por que o senhor fala isso na década de 60? Por que o senhor fala que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vai crescer tanto e vai ser a maior igreja do Brasil? Aí Dom Helder disse aos seminaristas: porque eles estão utilizando da linguagem de Jesus. E eles: que linguagem? Jesus optou pelos pobres. Então Jesus disse: bem-aventurados os pobres. E a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela está em todas as periferias do nosso Estado brasileiro. E pelo fato de estarem fazendo isso, a igreja se tornou esse império que é hoje. Aí o que é que acontece? Esses pastores que não aprenderam com os pais da igreja, deram uma titularidade de comércio na igreja, de empresa, como é, meu irmão, com todo respeito, como eu sempre repito isso, porque eu sei que os irmãos são uma bênção. Como é que você pode dirigir uma igreja como empresa? Não, meu irmão. A igreja, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, como o irmão Josué Augusto, desde o início da sua caminhada de críticas a esse estilo. A igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É claro que a igreja, como uma igreja que está no ambiente social, ela tem suas obrigações sociais. Eu não preciso ser crente para saber que eu tenho que pagar direito aos trabalhadores, mas nem isso. Esse presidente Ailton, quando ele disse: a igreja tem que ser empresa, e por que não respeitou os trabalhadores? E por que tanta opressão aos trabalhadores? Por que tantos trabalhadores da Assembleia de Deus colocando a igreja na justiça? Porteiros, zeladores, pastores do campo que foram desrespeitados, suas famílias colocadas para fora das igrejas. Ora, se é o Espírito Santo que dirige, por que esses homens agem dessa forma? Nada combinado. Então, é isso que Josué Augusto, é que esse canal pode expressar, nos dá a oportunidade de dizer o que de fato hoje é a igreja. A política dentro da igreja, a serviço de Ailton, tem prejudicado e manchado a história dessa igreja. Isso é uma verdade. Isso é assim que eu penso, doutor Miguel. É aquela questão, Emanuel. A gente sabe que o comando, a extensão do domínio do presidente em relação a esses gabinetes. Inclusive, se você ou qualquer cidadão entrar no site da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, puxar lá a relação de funcionários, você vai ver que todos são relacionados com a Assembleia de Deus, todos são indicações do presidente. E em recente audiência, o presidente disse, e isso ele disse para todos os presentes, inclusive eu tive acesso a isso, ele disse: eu não sei nem onde é os gabinetes, nunca indiquei ninguém para esses gabinetes e nem tenho acesso ao deputado. Veja que conversa com ele como pastor, como eu. Não, eu tenho reunião com ele como qualquer pessoa. Qualquer membro, porque eu sou pastor. E lá na fazenda, construída uma casa, na fazenda de Ailton José Alves, exclusivamente para o deputado estadual. Essa foi a informação que eu tive. E que a esposa desse deputado era a mordoma da casa. E ele dizer que não tenha nenhuma interferência, nenhum contato no mandato. É brincadeira. É lamentável. Só um detalhe. Quando o pastor Emanuel fala aqui e a gente não combinou, essa inserção da política dentro da igreja tira os olhos de Jesus. Há uns 2 meses atrás,
O gestor presidente está aí nas redes sociais. Esteve na cidade de Ipubi, não é? E lá, segundo ele, conta, na inauguração do templo, estava havendo um problemazinho de invasão indígena, né? O pessoal parece que quis depredar a igreja e atrasou a construção. Então, quando a igreja, doutor Miguel e pastor Emanuel, tinha algum problema, como foi o caso da reintegração de posse desse terreno do Templo Central, recorria àquelas pessoas socialmente inexpressivas, mas que oravam, socialmente e economicamente inexpressiva, e Deus intervia e resolvia. Lá em Ipubi, ele disse lá no culto, houve um problema aqui, atrasou a construção e eu tive que pedir a intervenção do governador através do deputado fulano de tal, que interveio e resolveu. Então, essa inserção da política e a maneira agressiva, falando empresarialmente, que essa administração tem levado a essa igreja, tem anulado a fé das pessoas de recorrerem a Jesus. Por quê? Porque ele quer políticos e parlamentares na igreja exatamente à disposição dele, para ele resolver pendências, complicações, né, multa, essas coisas todas. Então, tira da igreja a capacidade de desenvolver a fé no nome de Jesus. E isso aquela é muito coisa, prejudicial. José, peço-lhe perdão, assim, apenas peço a parte nesse sentido, e eu já falei diversas vezes para vocês, e não vou esquecer nunca disso, como a igreja Assembleia de Deus era uma igreja conhecida pela ação do Espírito Santo, sempre se falava isso. Isso não é uma invenção, isso é história, faz parte da nossa história, que é a igreja que dava ênfase, os batistas a Jesus, os presbiterianos, isso no meio acadêmico teológico, os presbiterianos Deus, e na brincadeira se dizia a Assembleia de Deus no Espírito Santo, porque era realmente a marca da igreja evangélica da Assembleia de Deus, que ela acreditava e continua acreditando na ação do Espírito Santo. E todos nós aqui sabemos que o Espírito Santo age na igreja. Sem guarda essa palavrazinha, né? Mas está sendo modificada. Claro. Porque para se profetizar agora, precisa-se pedir autorização ao gestor presidente. Isso é um Então, escândalo. como você falou, pastor Emanuel, que a igreja era tida como uma igreja onde havia atuação e revelação do Espírito Santo, isso aí está mudado. Claro. Porque hoje você não vê mais profecia, não vê mais revelação. Claro. E o gestor Valdemir Farias, lá em Caruaru, para profetizar, não sei se você viu, Eu vi no seu que canal. caia a rede TIM, a Oi, a Vivo, foi preciso pedir autorização ao gestor presidente. É um absurdo. Veja só, é tão assim importante essa abordagem teológica aqui. Eu não sou nenhum teólogo aqui, mas eu sou um estudante de teologia. O que eu posso dizer é o seguinte: Pedro Nunes de Figueiredo, que foi pastor, inclusive pastor missionário, com Ailton José Alves, antes dele morrer, ele me encontrou no Templo Central e disse, e eu já falei isso diversas vezes para alguns amigos meus, ele disse: Emanuel, quando o pastor Ailton começou a agir de forma humana, não de forma humana no sentido de humanidade e transcendência, mas de forma humana carnal, perversa, que é bom salientar isso. Se a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, a Ailton José Alves começou a dirigir a igreja de forma perversa. Ailton, você sabe do que eu estou falando, porque eu lhe conheço. Então, veja só, forma perversa. Aí, pastor Pedro Nunes de Figueiredo, que votou nele para presidente, disse assim, arrependido, disse: Emanuel, o Espírito Santo de Deus pediu, isso foi a palavra dele, abre aspas. Eu já escutei esse testemunho seu. O Espírito Santo de Deus pediu licença aqui no Templo Central. Ele disse: eu não vou atuar mais aqui, porque não querem que eu atue. E ali ele pegou, terminou, porque apesar das brincadeiras, que ele era muito brincalhão, né, tal, mas ele falou aquilo de forma muito séria. Ele disse: Emanuel, eu estou escandalizado. Uma coisa é a gente brincar, mas impedir a atuação do Espírito Santo de Deus. Isso já
Qual foi o ano? O ano já intermediário foi 2002, 2003. Agora... Ele disse assim, olha, ele disse na reunião, o que eu falar aqui, numa reunião do presbitério, veja só, Josué, eu estava lá, né? O que eu falar aqui, vocês terão que reproduzir nas congregações. Aí eu disse a Gilvan José, a Hilton José Alves, o que eu falo aqui vocês deverão reproduzir nas congregações. Aí Gilvan gostava muito de brincar também. Aí eu perguntei a Gilvan, ô Gilvan, quer dizer agora que nós, com todo respeito à Igreja Católica, que é uma boa igreja, e que nós temos divergências teológicas. Ele diz assim, eu disse, Gilvan, então a gente vai ser igual à Igreja Católica lá do Papa. O Papa escreve lá, não é? Lá em Roma, e isso é reproduzido em todas as igrejas católicas do Ocidente. Então, Ailton fala aqui e a gente tem que falar das congregações. Lembrem do pastor José Leôncio, que ele dizia assim, irmãos, orem, leiam a Bíblia, dobrem o joelho que Deus vai dar a palavra a vocês na congregação. E não reproduzir. E não reproduzia fielmente o que o presidente mandava. Não, ele apenas dizia, vocês devem ler a Bíblia, devem orar e pregar nas congregações e o povo sair ali com ensinamento. Já o pastor Hilton, não, o que eu falo aqui você tem que reproduzir lá. Então, assim, eu senti, Josué e doutor Luiz Miguel, a falta da sensibilidade de deixar você livre. Que o Espírito Santo, ele atua de diversas formas. Eu não posso reproduzir o que o pastor fala. Ao pastor, eu devo a ele... É papagaio. Exatamente. Ao pastor, eu devo a ele apenas o respeito como presidente da igreja. Mas era assim, pastor Manuel, o que eu estava falando. Era uma submissão voluntária em Cristo. Isso. O que existe hoje é uma humilhação, não é humildade. E uma imposição. Compreendeu? E uma submissão doentia, meu irmão. Que a gente pode traduzir por subserviência. Subserviência. Eu fico olhando, doutor Miguel, eu vi, inclusive eu publiquei, a postura, me parece que é do segundo ou é do terceiro tesoureiro da igreja, sentado lá, né? E quando se deu a oportunidade para ele orar, o homem está na Argentina. Ele chega, me diga com toda sinceridade, aí ele chega perante a igreja, vamos orar pelo anjo da igreja. Não tem nem coragem de olhar nos olhos da plateia. Meu irmão, o que é que você acha de crianças, adolescentes, a mocidade ou pessoas maduras que estão no templo ali para ouvir a palavra de Deus? Esses homens têm alguma coisa que dar? Vai falar o quê, meu irmão? Então a coisa é uma crise muito grande. É uma crise, eu posso dizer assim, a gente pode dizer que é uma apostasia. Uma biblicamente, apostasia. Que eu preciso, com toda alegria, convidar. É preciso convidar a Bíblia, José. Eu sempre tenho dito assim, as crises que as grandes igrejas estão enfrentando hoje, inclusive nós estamos enfrentando uma crise de identidade hoje no protestantismo brasileiro, porque a Bíblia não é convidada. Porque se você convidar a Bíblia... Deixou de ser autoridade. Ela deixou de ser autoridade. Porque a autoridade aqui é o José. Você não pode mais pregar a Bíblia. Claro, a maioria... Agora sim, nós cometemos uma injustiça muito grande quando só falamos de Ailton. Mas essa doença se espalhou pelo Brasil inteiro. Tudo, Mas como a gente está em Pernambuco... a gente José. É aqui que a gente deve combater. Com toda assim, a alegria, a gente fala da nossa questão local. Mas essa doença ailtiana, como diz Giovanni Cardoso, Giovanni sempre usa esse termo, ailtiana, ailtite, sei lá, uma coisa assim, aguda. Então, assim, o presbítero Giovanni, ele diz uma coisa interessante, essa doença, ela é espalhada pelo país inteiro. Porque os pastores que eram pastores que ainda sustentavam a história da igreja com essa alegria, pegaram essa doença de Ailton. Acharam interessante. Ora, se ele conseguiu lá, a gente consegue aqui. Então o pecado dele se espalhou. Eu já diria, pastor Manuel, assim, né, que talvez não tenha sido nenhuma influência de Ailton José Alves. Eu diria que essa conduta, essa maneira de se portar dentro da igreja é uma ação diabólica, meu irmão. Que para os pastores não serem vítimas dessa situação espiritual, eles têm que jejuar, têm que vigiar. Mas não, o diabo tem operado, por exemplo,
aquilo que a gente estava dizendo. Em vez deles, na velhice, com as cães brancas, serem exemplos, modelo, uma coisa boa da gente se escutar, as pessoas estão tendo revolta. Exatamente. De ouvir esses homens falar, e não tem um só, a não ser esse grupo aqui que tem marcado, porque assim, veja, convidando a Bíblia, por exemplo, quando Josué se aproxima da casa de Jessé, houve um temor muito grande. Ou se o sacerdote está vindo aí, tem alguma coisa que pode acontecer, ou de bom ou de ruim. Que ele vai dizer o que Deus quer, certo? E isso aí é o que a Bíblia diz, está lá no registro da Bíblia. Que você lê muito a Bíblia, os irmãos lêem e sabem disso. Só que aí ele está trazendo uma solução para as perversidades de Saul. Ora, mas Emanuel, mas Saul não teve a oportunidade, não foi Deus que, por pedido do povo, Deus concedeu a Saul o direito de governar? Sim, Deus concedeu, como fez com Zé Amaro, com José Leôncio. Mas dizer com Ailton eu penso diferente. Ailton, eu configuro ele como se fosse Saul. Recebeu a oportunidade para fazer um bom governo, mas aí começou a cometer perversidades. Como a Igreja Assembleia de Deus, ela pertence a Jesus, porque veja só, a Assembleia de Deus é até contraditório Ailton dizer isso, porque ela não é de Deus, ela é de Ailton. A Assembleia é de Ailton. Tornou-se de Ailton. De Ailton, tornou-se. Então assim, aí Josué chega e diz assim, olha, é preciso mudar. Esse grupo que se levantou contra os erros de Ailton e não da igreja, isso é bom a gente sempre frisar nos nossos encontros, na justiça em qualquer lugar. Inclusive teve uma ação que foi assim, uma ação que os nossos irmãos não foram penalizados por causa da verdade. Porque na ação ele dizia que ele foi contra nós, dizendo que nós queríamos destruir a igreja, quando nós estamos querendo preservar a história legítima da igreja. E o pastor Ailton, ele queria o quê? Ele quer destruir, e tem destruído esses 22 anos a história maravilhosa da igreja. Porque 24, viu? 24, né? Vai fazer 24. Se é o Espírito Santo que atua no meio da igreja, por que Ailton ele tem que determinar o que tem que se falar dentro da igreja? Por que eu devo pedir autorização? Eu me viro as costas com a autorização do pastor Ailton, eu faço isso. Com a autorização do pastor Ailton, eu faço isso. Isso é um escárnio. Isso é um vitupério. Não se pode. Um desrespeito com a plateia. Exatamente, que os irmãos estão ali querendo que Deus atue na vida daquele pregador através da palavra, e não daquele cidadão que está ali atrás. Que às vezes está na Argentina, nos Estados Unidos, e tudo aqui se faz em nome dele. Exatamente. Então, essas, que eu digo assim, essa profanação do altar, que Josué viu, e foi à casa de Jessé e disse, basta, doutor Luiz Miguel, basta. É preciso colocarmos uma outra pessoa. E é bom a gente sempre mandar um recado, eu sempre mando esse recado nas ruas, né? Eu, como tenho minhas limitações. Pastor Ailton, faça uma coisa interessante. Peça perdão a Deus e deixe o poder que o senhor acha que tem na Igreja Assembleia de Deus. A igreja continua, José, sendo de Deus. O preço que você vai pagar pelos erros, 24 anos que você tem cometido na administração dessa igreja, é muito caro. Na verdade, você já está pagando, porque eu lembro de você em 1998, que você tem um probleminha que lhe machuca muito. Eu não vou dizer aqui em respeito, né, que eu tenho a sua integridade física, mas você já vem sofrendo há muito tempo. O orgulho não tem deixado você renunciar, mas quando você renunciar, vai ser pela mão de Deus. Já que você não quer atentar para aquilo que nós há anos estamos aqui, doutor Miguel, falando, os seus erros gravíssimos de intentar contra a igreja, colocando essa política maldita, que a política é importante no meio dos cristãos também. Os cristãos não podem estar ausentes da política, José. Eu não acredito que a política seja um mal. A política é a arte de governar, né? Agora a mistura. Agora essa mistura, essa particularidade, a Josué. Dependência, né? A dependência. Ele leva o povo
a estabelecer uma dependência da política. Por exemplo, hoje ele não se vê mais sem deputado federal, estadual, sem vereador, porque realmente o povo deu a resposta. Claro. Mas ele condicionou o sucesso da igreja a mandatos parlamentares. Isso, claro. Veja que quando ele disse ao juiz, o governador vai... Tá aí, é público isso. O que nós estamos falando é público, né? É de utilidade pública. Ele disse ao juiz, quando estava julgando a questão, ele disse, o governador vai... O homem que o governador vai ao meu aniversário e eu peço para não trazer presente. O juiz viu naquela expressão vaidade. Né? Como é que se diz a uma autoridade judiciária que é para intimidar, doutor Miguel? Eu creio, Emanuel, que naquele momento, inclusive o juiz destaca isso na sentença dele, aquilo era um ar de superioridade sobre todos. Foi o que o juiz disse sobre o próprio magistrado, sobre o promotor, os advogados e todos que estavam ali presentes. Quando ele destaca esse detalhe da vida dele, ele diz, olha, um homem que o governador vai ao seu aniversário e ele recomenda que não dê presente. Você veja a intimidade que ele quis demonstrar para o juiz e para o promotor. Foi por isso que tanto o juiz como o promotor disseram vaidades das vaidades. Foi um desfile de vaidades. É aquela questão. Ele se sente superior a todos e ele não consegue esconder, porque tem certos detalhes, atos falhos em nossa vida que a gente deixa transparecer. A expressão corporal e facial. Tá entendendo? Então ele deixou transparecer isso aí para um magistrado muito experiente que analisa todos. Claro. Ali o magistrado, pela experiência que ele tem, ele sabe tudo. Estava sendo comunicado sem palavras. Sem palavras, e o próprio magistrado achando aquilo tão indecente, que ele disse o seguinte: o senhor, quando fala que vai entregar os dízimos a uma entidade, o senhor está falando do Senhor Deus? Aí o representante da igreja, o Senhor Deus, aquilo é uma aberração. Como é que você vai entregar o dinheiro a Deus? Tamanha limitação e ignorância. Então o juiz achou isso e eles, não satisfeitos, Emanuel, com essa decisão, eles recorreram para o tribunal. Está para ser decidido, Josué, no tribunal, eles não abrem mão. Não aceitaram essa decisão do magistrado. Ou seja, não oram mais, né? Não. É aquilo. Tá aí a explicação porque é que eles querem o poder político representado através dos mandatos parlamentares que eles indicam. Aí a figura do profeta, que eu quero dizer para vocês, Jorge, eu quero dizer para vocês aqui que a figura do profetismo de Israel, ela exercia essa função, Jorge, que você faz hoje. Eu sempre tenho dito, Miguel é um profeta. É porque assim a gente costuma divinizar e querer santificar muita coisa, quando na verdade o profeta é humano. O profeta é uma pessoa humana, uma pessoa que erra, que peca. Mas a gente tem aquela ideia de que eu não tenho a capacidade de ser profeta. Mas eu digo, Josué, meu cunhado não está mais entre nós, morreu muito cedo por causa da Covid, com 49 anos, e foi ele que me passou o seu canal. Na época eu não entendia nada disso aqui. O nome dele é Sandro. Né? Antes dele, lá em São Paulo, eu vim conhecer você de outras terras. Emanuel, olha, tem um homem aí que tem um canal. O que você já falou. O que você já falou há tanto tempo. Inclusive, teve um vídeo meu agora que eu disse, essas denúncias não vêm de 5 anos, não. Isso, claro. Esses desvios de conduta vêm desde o início. Desde o início. Registrados, claro. Inclusive, pastor Emanuel, é bom depois. Você já me passou, né? Passou para o doutor Miguel aquelas denúncias, que você tem tudinho papelado, você me passa novamente. Eu tenho tudo isso, Josué. Pronto. Que a gente quer mostrar às pessoas que desde o início se mostra essas mesmas verdades, só que agora com mais intensidade. Claro, porque assim, durante muito tempo, eu costumo sempre dizer isso. Existem algumas pessoas do nosso grupo que dizem assim, não, Emanuel, mas ele é muito poderoso, ele tem muito dinheiro, o juiz aí cita coisas criminosas, como dizer assim, o governador está na mão dele, fulano está na mão, essa questão política suja está na mão dele. Aí eu costumo dizer o seguinte,
Se nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, um profeta, bem que é conhecido como profeta menor na Bíblia, que não existe profeta menor nem maior, mas o profeta, ele já diz na Escritura, Josué, e você vai lembrar, quando ele diz assim: ó, tu que estás no alto, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então Deus é quem vai derrubar a soberba de Ailton José Alves. Você diz, vai derrubar, eu digo, já derrubou. É, claro. Eu não sou muito de citar a Bíblia, mas talvez você lembre. Mais vale o bom nome do que muita fama, parece. Exatamente. Então, esse nome, essa honraria que ele tinha, inclusive que, não no seu caso, que você já conhece de longas datas esses desvios, mas eu mesmo passei a conhecer, eu acho que de uns 10 anos para cá, e externar de 5 anos para cá. Claro, porque veja então, só. Esse bom nome dele, ele já perdeu há muito tempo. É claro, Josué, veja só. Eu costumo dizer o seguinte: teve uma questão política agora que a gente estava discutindo, e a gente não vai citar nomes aqui, mas alguém colocou uma pessoa, uma figura política, como uma pessoa nobre e tal. E aí começou a elogiar numa rede social privada. Ah, porque essa mulher é assim, aí elogiando aquela mulher. Aí eu disse para ela: como não há mais brasileiro com memória curta por causa da internet, essa mulher que vocês estão dando valor, essa mulher fez assim. Então ela agora pede apoio das mulheres, mas essa mulher, ela foi mal para a própria mulher, amiga dela, que muitas vezes ouvia ela. Então, José, a Igreja de Cristo, voltando para a nossa questão espiritual, que aí, doutor Luiz Miguel, eu peço licença ao senhor, que tem sido uma bênção nessa caminhada, eu peço licença para dizer o seguinte: eu vou usar 2 questões aqui. Eu sempre digo, a filosofia, ela dialoga com a teologia. Tem gente que eu vi um professor de teologia dizer assim: quando o cristianismo veio, matou a filosofia. Eu digo, não. Jesus foi um dos maiores filósofos do mundo, porque Jesus tratava as pessoas com humanidade, entendeu? E a filosofia é os porquês, José. Porque os fariseus, no tempo de Jesus, e a gente tem que evocar nessa caminhada do grupo Cristãos Autênticos e Grupo Largado, o seguinte: essa caminhada nossa contra os desvios de conduta desses pastores presidentes é a mesma do farisaísmo no tempo de Jesus. Porque alguém que não entende de teologia, estudo, seja lá uma história, aí diz assim: por que os fariseus atuaram tanto no tempo de Jesus ali, no período que Jesus nasceu ali e viveu, aquele pouco tempo? Os fariseus foram convidados. Os fariseus, eles foi que trouxeram Pilatos e a equipe de Herodes para ali. Não precisava não, José, mas eles trouxeram, porque se sentiram ameaçados, porque João Batista já gritava. Aí quando Jesus chega, Josué, Jesus chega para dizer assim: não foi para isso que vocês foram chamados. Então, quando você, no seu canal, e pode expressar no seu canal, denuncia os atos ilícitos desses presidentes, misturando política com religião, vocês estão fazendo o mesmo papel de Jesus. Jesus chegou a dizer a César: vocês devem dar a César o que é dele, mas a Deus vocês devem dar o que é de Deus. Então o profeta menor antes de Jesus disse: tu vai cair. E cai mesmo. Ele já, como você disse, eu quero aqui até reformular a minha palavra, já caiu. Porque quando esses homens misturam política dentro dos púlpitos das igrejas, a igreja já está caída. Deixaram de crer na palavra de Deus e estão acreditando em homens. Na ação política. Olha, se o inimigo está contra a igreja, a gente aprende que tem que dobrar o joelho. Como é que eu devo recorrer ao governador um pedido? Não, meu irmão. Eu não devo recorrer. Eu devo recorrer ao, como eu aprendi com a minha mãe, pro modo e pro via. Ela dizia: vamos dobrar o joelho. A minha mãe orou pelos meus irmãos durante muitos anos, de joelho. Ela ficava ali, meu pai na época não era crente, aí ele ficava para ali, coitada, de joelho, dobrando o joelho ali. Aí depois eu entendi, depois de muitos anos,
Quantos problemas foram evitados, quantas tragédias foram evitadas por causa daquele joelho ali dobrado. Porque ela estava se dobrando diante do grande. Bendito seja o nome do Senhor, Josué. Eu tenho certeza, com muita alegria, humildade e quebrantamento, ainda que eu venha até morrer por isso. Esse grupo largado aí, Cristãos Autênticos, foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou. Que você, Manuel, falou aqui agora há pouco sobre a maldade, a malignidade e a carnalidade de Ailton José Alves. E ao mesmo tempo, paralelamente, né, doutor Miguel, a omissão desses pastores. Sabe por quê? Porque eu, pessoalmente, integralmente, toda a minha vida na igreja, hoje estou excluído, porque denunciei. Presbítero Giovanni está excluído. Sivaldo excluído. O pastor Emanuel está fora. Então, do ministério da igreja, todo e qualquer pastor, obreiro, que discordar também será excluído. E uma vez excluído, perde a oportunidade de falar à igreja, perde os microfones, perde a rádio, perde a televisão, perde a plateia. Só que com esse grupo foi diferente. Uma vez excluído para sempre. E recebemos, pelo menos hoje, eu me orgulho, isso eu digo com todo o coração, por ser excluído desse ministério. Significa que eu não me enquadro no modelo que eles querem nessa atual gestão. Eu estou fora. Isso para mim é um orgulho. Então, nenhum pastor quer esse sacrifício. Nenhum pastor quer pagar o preço. Para você. Mas para fazer mudança, tem que se pagar preço, claro, tem que sofrer consequências claro, tem que ter até tem que sofrer até injustiça. Vejam só, a questão desse grupo, eu penso muito assim, o grupo Cristãos Autênticos e Largada, e nesses canais Josué Augusto, Pode Expressar, Sivaldo Freitas, Giovanni Cardoso, essas denúncias que surgem, muitos grupos aí que tem, até o Hafner e outros, Portal da Coruja e outros aí que surgem, o Vovô da Lapada, que eu acho até engraçado, a gente satiriza um pouco essa questão, porque na brincadeira, mas ele diz muita coisa, muita verdade. Eu posso dizer assim, Josué, com muita resiliência. Eu me senti em 2001, quando foi disciplinado pelo plenário de mais de 350 presbíteros aproximadamente, eu me senti feliz lá atrás. Já naquela época. Os irmãos não entendem. Convicção, né? Porque eu tenho convicção. O que eu falei lá, eu falo até hoje para vocês, aqui. Como disse o doutor Luiz Miguel, um arquivo vivo. Por quê? Porque eu estava no lagar, eu estava no deserto, eu estava esquecido. Talvez alguém chegou a dizer assim, morreu. Talvez Ailton e os amigos dele, os asseclas dele, morreu, acabou. Não lembro. Aquela ameaça, que na verdade eu nunca fui ameaça, mas é tido como ameaça. Eu estava na caverna, escondido, como Elias ficou. Claro que eu sou distante bem de Elias. Mas aí Josué foi e me chamou, aí doutor Luiz Miguel foi e me chamou. E pediu para que eu falasse aquilo que todo mundo hoje sabe, que Ailton é um homem que mente perante a justiça. Entendeu? É um homem que não tem, assim, coragem como nós temos. Nós não temos a fortuna que ele tem, mas nós temos a palavra. Nós temos o espaço de gritar com o megafone, que eu gritei lá no Templo Central, Ailton, desce daí do primeiro andar e vem aqui enfrentar a verdade. Josué, que foi quase atropelado com a faixa ali no Templo Central. Quase não, foi atropelado, né? E o povo glorificou. Então, assim, pensaram que tinham matado o Emanuel Alexandre, mas eu ressurjo com uma nova força, com uma nova roupagem, com os novos companheiros de luta, de labuta. O profeta não pode perder.
assim esse entusiasmo, porque é o preço que a gente tem que pagar. Ainda que eu venha perder a minha vida, mas eu devo continuar profetizando contra esses que pensam que são poderosos, porque a igreja, Josué, doutor Luiz Miguel, eu admiro muito quando Jesus diz assim, né? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é de nenhum desses senhores, coitado. Eu tenho dó desses homens. Eles estão caídos mesmo, José. Caíram há muito tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos esses que pensam e agem assim dentro desse organismo vivo, né? Cuja a comunicação é direto com o trono da graça, que são pobres, cegos, miseráveis e nus. Não tenho a menor dúvida. É preciso ter lado, José. Porque eles não veem, doutor Miguel. Por exemplo, se o senhor pegar as imagens de quando Ailton José Alves foi para a Argentina, não tinha um cabelo branco. Ali, até então, ele não tinha tido a oportunidade de mostrar quem realmente ele era. Passado 24 anos, é aquilo que a gente falou aqui. Esses 24 anos era para ele ser modelo, ser exemplo, ser admirado, mas é o inverso, meu irmão. Claro. A cada dia que se passa, ele vai demonstrando uma atitude que nega tudo aquilo que o Evangelho nos ensinou. E que interessante, Josué, quando você passa nas ruas, porque é o termômetro que a gente observa, alguém diz assim, aquilo é um mentiroso. Aquilo é um pastor mentiroso, envolvido em corrupção, envolvido em rachadinha, envolvido nisso, naquilo outro, na política. E hoje as pessoas dizem isso. E hoje o que é que acontece é que o nome de pastor ficou muito desacreditado. Pejorativo. Ficou algo... Veja o impacto que eu tive. O meu netinho mais novo, até um colega, brincadeira, né? Ele não sei o que foi que ele fez. Aí teve uma pessoa que mandou para mim. Eu vejo nesse menino um futuro pastor. Meu irmão, eu, criado, nasci na igreja, quando ele disse isso, eu digo, eu quero isso para meu netinho, nada. Espelhado, vendo como pano de fundo o que está aí, meu irmão. Claro, claro. Cujo maior representante é o presidente da igreja. Agora, Josué, é grave. Agora é preciso trazer a Bíblia. O problema maior da teologia que ela tem encontrado nesse campo é que esses pastores ditadores, né, que são, na verdade, pastores ditadores, quando eu convido a Bíblia, o problema todo é a interpretação equivocada. Porque deram uma ideia de pastor rico, de pastor dominador. Mas se você convidar a Bíblia, material se você exatamente, particular claro, das pessoas. se você buscar na Bíblia, quem é o pastor, Miguel? Quem é o pastor? Eu vou dar uma aula para vocês aqui. Aí, como o Miguel diz, a gente tem um problema de vaidade. Eu vou ser vaidoso aqui. Eu vou dar uma aula para vocês que o problema da igreja brasileira, principalmente protestante, e eu sempre disse na década de 80 ainda, que o protestantismo brasileiro está em crise, e eu provo agora isso. Eu provo isso. Por quê? Porque qual é a figura do pastor da Bíblia? Quando Jesus nasceu, quem eram os pastores que estavam ali com Jesus? Daqui a alguns meses, as famílias irão se reunir. Oh, glória a Deus! As famílias vão se reunir para comemorar o nascimento de Cristo, que é o dono da igreja. Nós passamos 3 anos sem poder se reunir por causa da pandemia. Mas eu tenho orgulho de ser pastor e me reunir com a minha família para comemorar o nascimento de Cristo numa manjedoura. Quem eram os pastores da Bíblia? Eram os homens pobres que estavam apacentando. E o pastor é o homem que cuida. É o homem que tange, é o homem que pisa na lama, como o pastor José Leôncio, quando ia visitar a igreja ali na Ilha de Deus, que era conhecida como Ilha do Diabo. Quantas comunidades perigosas que estão à margem da sociedade, muitas vezes, perigosas. O pastor José Leôncio da Silva pisava na lama, no meio dos traficantes, respeitado no meio do tráfico. Josué,
Por quê? Porque muitos traficantes tinham as suas mães frequentadoras do círculo de oração. E o pastor Leôncio não precisava de segurança, doutor Luiz Miguel. Era isso que eu ia falar. Isso é peso na história da Assembleia, que eu me emociono. Que esse meu choro aqui, como diz aqui, eu peço desculpa a vocês de eu ter me emocionado aqui, porque essa era a história da Assembleia de Deus, Josué. Eu entrei muitas vezes ali na ilha do diabo, quantas vezes os traficantes diziam assim: o nome agora é Ilha de Deus por causa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus mudava até nome de bairro. Interessante isso. Meus irmãos, o traficante chegar assim, irmão Emanuel, a gente vai tirar um corpo aqui, porque esse cara morreu aqui, a gente atravessava o corpo de carro de mão, na ponte, lá. E os antigos irmãos diziam assim, isso aqui era a ilha do diabo, porque se matava muita gente. Mas quando a igreja começou a orar, muitas coisas mudaram nesses bairros. E Ailton, eu quero aqui dizer, e me deixem dizer para não perder o raciocínio. Na primeira reunião do presbitério, Ailton José Alves disse: por que a igreja em favela? Vamos acabar com isso. Ele já estava profanando o altar, porque Deus veio para os pobres. Enquanto a sociedade, o Estado não entra nas camadas mais difíceis da sociedade, onde está ali o tráfico, onde estão os pobres, onde está a miséria, onde está toda a tristeza, ali entrava a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sopa, com oração, com aleluia, com glória a Deus, com roupa. Os benefícios sociais, os ganhos sociais que os políticos diziam, a igreja tem um papel, uma função social importante, e isso se acabou com Ailton José Alves. Veja, e outra, não precisava estar em mídia, em audiência, dizer o que faz, o que não faz, era um trabalho natural. Agora, uma coisa, era o reflexo, o cheiro de Cristo, que modificava. Claro. Agora, uma coisa importante é que todo ser humano, e o livro aos Romanos fala isso, Paulo, né? Nós temos uma coisa intrínseca que é de Deus, que é a solidariedade, a humanização, como o senhor falou, a humanidade, ser humano, né? Isso, claro. Quando a gente vê uma injustiça, mesmo sem conhecer as pessoas, a gente tenta eliminar aquela justiça e apaziguar, efetuar a pacificação, não é? Claro. Então, hoje ele disse assim na audiência: doutor, eu não posso ir mais a um restaurante almoçar com minha família, porque o povo diz: olha ali um pastor ladrão, é aquele ali teu pastor. Se fosse injustiça, o pessoal recorria, discordava e combatia quem estava denunciando. Claro. Mas quando as pessoas veem as denúncias, veem as provas, não tem empatia nem solidariedade, pelo menos pelo contrário, condena e reafirma aquilo que ele falou. Exato. É vergonhoso isso. Claro, o pastor José Leôncio e doutor Luiz Miguel, que trabalhou na igreja na época, compreende isso, e trabalhou justamente no período de transição. O pastor José Leôncio, ele tinha uma ajuda de custo, era chamada ajuda de custo. Agora, o pastor Ailton começou a pedir 100 salários para ser presidente. Isso no início. No início, 100 salários mínimos. Eu estava lá na reunião. E eu peço até perdão aos irmãos que eu estava lá na reunião. E ali a maioria concordou com aquilo, eu também, na época. Porque eu concordei, porque 100 salários mínimos na época chegava a 40 mil reais, e eu peço perdão aos irmãos aqui, só que eu estava naquela. Mas é preciso a gente reconhecer. Reconhecer erro é nobreza, José. Certo, claro eu peço perdão até a vocês aqui. É por causa da sinceridade e espontaneidade. Mas, Josué, a verdade tem que ser dita. Você falou em pagar preço. A gente precisa pagar um preço. Quando a gente reconhece que erra, talvez é nobreza. Você não sabia que ia chegar a tanto, né? Josué, eu peço aqui, perdão a vocês dois aqui e ao o público do Pode Expressar. Eu concordei porque eu pensei uma coisa. Quando você elege um candidato, você pensa. Depois que você percebe
que ele não é nada daquilo que ele disse no início, é a oportunidade de você mudar A sua percepção. a sua percepção. Porque quando eu voto num candidato, eu voto naquilo que ele diz que é e o que ele faz através das ações. Quando eu acredito na Bíblia, é porque a Bíblia fala de um Cristo que nós servimos, humilde, entendeu? Que em tudo deu Exemplo. Então, José, a gente não pode querer aqui. Eu peço desculpa aos irmãos, porque aí ele começou e ali ele tomou aquilo para ele e começou a enriquecer. Mas 42 salários mínimos na época que ele pediu, que era 40, eu me 40 lembro. não, 100. 100 depois, mas 40 foi o primeiro. Eu quero aqui só fazer uma correção. Primeiro foi 40. Aí vinha diminuindo a diretoria, 36, 20 salários para os auxiliares. Mas aí depois eu percebi que era o salário livre, mas a igreja comprava, fazia feira, a igreja pagava o aluguel, pagava telefone, gasolina. Então eu comecei a descontar. Cartão, que hoje vocês usam esse termo corporativo, não é? Mas naquele tempo era cartão mesmo. Hoje, Ailton José Alves toma um café em euro, lá em Londres, é pago com o dinheiro da empregada doméstica aqui, que dá o dízimo dela. Do homem que vende água no sinal, do irmão que vive às custas do Auxílio Brasil. Essa aposentada, os idosos. Os idosos da igreja que pagam o café de Judite Alves, daquela comitiva que ele leva para a Argentina, para Portugal. Isso é um absurdo. É por isso que eu volto, José, a dizer que no Natal a gente precisa celebrar o Natal com muita alegria, porque os pastores que estavam ali com Jesus eram homens simples. Que existe uma ideia errada da Bíblia de pastor. Pastor hoje é sinal de status. Status quo, nobreza, carro de luxo. Entendeu? Eu tenho orgulho de ser pastor de uma igreja pequena, onde os dízimos que arrecadam lá, muitas vezes quase não dá nem para pagar o aluguel. A coisa tá tão... Mas eu tenho orgulho, viu? E Jonatas Lins, eu quero mandar um recado para Jonatas e para Hélio Ribeiro. O pastor Emanuel Alexandre, quando saiu da Igreja Assembleia de Deus, até hoje eu estou numa congregação, no máximo 30 congregados e membros. Tenho orgulho de dizer que quase a gente não tem condição de pagar o aluguel. Tudo que é pago é com os dízimos e ofertas do irmão. Nem salário eu tenho, porque o grupo é pequeno. Mas eu tenho orgulho de não participar dessa igreja de Ailton José Alves, aonde ela atrelou política. Água e óleo não se misturam. Não. Eu prefiro ser um pastor pobre e com muito orgulho. Como Josué disse, ele não quer isso para o neto dele, porque não quer atrelar a figura que está aí posta nessa igreja. Ao modelo proposto. Não é nem, eu diria, por essa administração. Claro. Que é maior do que... Claro. Agora, tudo isso, Emanuel, nasceu de um erro. Tudo isso nasceu de, eu posso dizer assim, de um crime e de um pecado terrível, que foi compra de votos. Claro, compra de votos. Ele só chegou à presidência por conta da compra de votos. Aí é uma coisa. É brincadeira. Aí é uma coisa que a gente não pode esconder, Manuel. Você estava lá, você participou. Claro. Você sabe, o pastor Djalma Tomás também participou. Como é? E disse claramente como ele chegou ao poder. Então, o podia dar certo. Alguém até disse, Josué. E não tem, meu irmão, essa visão, ou seja, você hoje, quando se ajoelha ali na igreja Assembleia de Deus, diga Assembleia de Deus, a gente sabe que ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que perscruta, que sonda, que conhece. Como é que um homem compra votos? José, para se eleger pastor presidente? O pessoal tinha, eu falo com todo respeito à família do pastor Dário, e se quiserem conversar comigo na justiça, eu converso, porque aí eu entendo isso aí completamente. A figura do pastor Dário era tido como um homem nobre da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Dário foi oferecer R$2.000 na época. 1989 era muito dinheiro, né? É, muito dinheiro. R$2.000 a um amigo meu que é pastor. Eu só não vou falar o nome dele para ele não sofrer. Em Ailton. Isso é corrupção.
O pastor Dário viajou com o evangelista Noé e o motorista lá, amigo meu, e o pastor daquela cidade pequenininha, amigo meu. E ele disse, eu, pastor Dário, não vou aceitar, porque eu vou votar no pastor Almeida, Severino Alves de Almeida. Aí o pessoal, pastor Dário era um homem digno. Não, estava no meio da corrupção também, doutor Luiz Miguel. Desculpe aí para os irmãos que tinham o pastor Dário como aquele homem, né? Um homem acima de qualquer suspeita, Josué. Eu digo olhando no olho aqui de você que está em casa, sentado, ouvindo essa palavra. Todos se corromperam. Todos. E todos se corromperam e todos pagaram o preço alto, doutor Luiz Miguel. Muitos abandonados hoje. Abandonados. Se você conhecer a história do pastor que foi deputado federal, Olímpio, eu fui lá na casa dele. Eu fui ele abandonado, jubilado. Sim, na época. Na época, eu tive com ele naquela casa, Josué, era uma casa linda, tinha piscina, casa. Ele estava ali na rede, porque eu fui advogado durante o período que ele era parlamentar. E ele disse a mim, não foi a ninguém. Ele disse, Miguel, a igreja me abandonou. Estou aqui, olha, abandonado. Tá vendo? Você veja que situação, cara. Você viu lá a situação da casa dele como está. Aquilo ali, sabe o que é o preço? É o preço. E todos estão pagando o preço. As lágrimas que o pastor Almeida jorrou, esse pessoal ainda vai pagar um preço. Não tem paz, Josué. Não consegue dormir, não consegue. E eu vou só acrescentar, como eu fazia parte do baixo clero, no meio do presbiterato da igreja, como Olímpio era pastor e eu era presbítero. José, eu tive muito orgulho. Hoje eu tenho orgulho de ter sido um presbítero que fui disciplinado da igreja. Eu tenho orgulho. Sabe por que eu tenho orgulho? Porque hoje, graças a Deus, eu continuo como pobre, comendo muito bem, amando a minha esposa, amando os meus filhos bem criados. Tenho 2 netas maravilhosas que eu curto, as minhas netinhas. Deus me deu as minhas casas. Não vou dizer uma só, não, viu, Josué? Porque se Josué for fazer a investigação das casas que eu tenho hoje, todas compradas com o meu trabalho, com o meu suor. Como diz a Bíblia, comereis o pão com o suor do teu rosto. Não é? Então, como pobre, eu como bem, vivo bem e tenho minha consciência tranquila de que paz. Agora, eu vou dizer aqui aos senhores e confesso, muitos presbíteros amigos meus hoje, arrastando os pés, doente. Outros morreram, outros infartaram, porque não suportaram, não foram resilientes como eu sou até hoje. Que um dia tenho certeza de que você, Ailton, e de que você, irmão, que sustenta Ailton José Alves lá, cuidado, viu? Porque o preço que ele vai pagar, você também vai pagar. Isso é forte. Você vai pagar, porque você... Entendeu? Jonatas Lins e Hélio Ribeiro saíram logo, porque senão iam morrer também. Mas vocês que estão mantendo essa estrutura chamada Ailton José Alves, cuidado, meu irmão, porque o preço vai ser alto, Josué. Como é que fica assim, né? A gente está falando, Miguel, você falou em morte, a gente está falando em morte espiritual. Claro. Essa morte espiritual é a pior, Josué. Porque quando Lutero estava sendo perseguido pela igreja lá na Idade Média, né, que até então o Papa chegou a dizer assim, isso é um coitado lá da Alemanha que está gritando. Né? Como pode expressar, como Josué Augusto, como os outros canais que protestam contra esse sistema demoníaco que Ailton ele toma conta. Vejam só, a igreja dividiu-se, como está dividida hoje, entendeu? Mas chegou um tempo que quando começou a mexer na estrutura, no dinheiro, veja quando Ailton estava pregando que disse que quem divide a igreja é estuprador. É porque ele está sentindo, Josué. Porque talvez você diga assim, o presbítero Emanuel, será que está fazendo efeito? Está surtindo efeito. Porque o bolso da igreja, os cofres estão diminuindo. Grandes são os ministérios que estão abrindo, Josué. Cada presbítero independente, imagine,
Quando eu passo pelas comunidades antigas, onde tinha uma igreja Assembleia de Deus, tem uma igreja Ministério Assembleia de Deus, ministério tal, porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. E se a Ailton não mudar, ela vai esvaziar, vai esvaziando os cofres, que começa pelo dinheiro. Com todo respeito aos irmãos aqui, a Ailton está sentindo na pele muitas ofertas agora sendo dirigidas para irmãos pobres. Não é, Josué? Independência. Entendeu? As irmãs do ciclo de oração, elas estão agora trabalhando em outros campos. Por quê? Porque são tiradas de forma bruta e elas não podem ficar sem trabalhar. A história da igreja não pode deixar de continuar. A Bíblia diz que se esse povo não clamar, as pedras clamarão. Eu quero aqui agradecer ao Pode Expressar, viu, doutor Luiz Miguel e a Josué, porque eu não marquei de vir hoje aqui. De repente, eu senti o desejo de vir aqui apenas para resolver algumas questões informais. De repente, eu estou aqui compartilhando uma coisa que você que está aí, agora no dia 2 de outubro, vai poder rejeitar os candidatos apresentados por esses pastores. No dia 2 de outubro, Josué, as pessoas terão oportunidade, assim como Josué Augusto denunciou e a Aimee perdeu a eleição com Babate lá em Jaboatão, você vai fazer a diferença. Não vote nos candidatos apresentados por esses pastores, porque são malditos. Eles só querem servir a si mesmos. Esse é o recado que eu deixo aqui para você. Não vote nos candidatos apresentados por estes pastores, porque não estarão a serviço da igreja, estarão a serviço dos pastores presidentes. E veja bem, pessoal, a primeira parte, o Emanuel não estava aqui, ele não sabia o tema que a gente estava conversando. O que ele falou agora, a gente tinha comentado anteriormente. Então, vejam que a gente não combinou. E há uma sintonia, há uma orquestra, cada instrumento tocando de forma uníssona, o som está saindo, exatamente isso aí. Não votem em deputados indicados pelo presidente da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, porque é a extensão do domínio dele nesses gabinetes. E a eleição é para o povo. O deputado é eleito para o povo. Então, Emanuel e Josué, eu agradeço muito a mensagem que foi proferida pelo nosso pastor Emanuel, por você, Josué, para esclarecimento, para o pessoal fazer a mesma coisa que fizeram com a Aimee e a Babate. Não elegendo, porque isso aí é um domínio de poder, uma extensão de poder. E a gente tem que acabar com isso, porque a igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Deus. Então eu agradeço imensamente, Emanuel, a sua visita. Você realmente vinha tratar outro assunto e de repente você está aqui. E a mensagem foi dada. E quem estiver ouvindo nesse momento, Josué, sabe que nada aqui foi programado. Deus está falando ao coração dessas pessoas para que alertem, porque ninguém mais prega a volta de Jesus. E é uma coisa que a gente vê nas igrejas apenas pedido de dinheiro. É o que a gente vê. Se gasta 10 minutos, 15 minutos, Emanuel, pedindo dízimos e ofertas. Eu lancei aqui há pouco um caso familiar, que eu tenho uma tia que eu não sabia. Meus primos ligaram para mim para resolver um problema e eles disseram, olha, a gente tem que tirar da aposentadoria dela um dízimo antes de qualquer coisa. E a gente fica sem ter o dinheiro de comprar o remédio e a alimentação dela. Eu digo, meu Deus, faça isso não, se a gente não fizer, ela enlouquece. Porque ela tem aquilo como a salvação, como regra de fé. Veja o que esse pessoal está colocando na vida dos nossos idosos. Eu pedi encarecidamente, isentem os idosos de pagar dízimo. Sejam sinceros para a igreja, porque muitos idosos, Emanuel, estão morrendo por conta disso. E eles, exatamente o objetivo é alcançar os idosos, porque onde tem a fonte são os idosos. Isso. Uma vergonha, Josué, isso. E a gente precisa, Josué, a nossa voz, a gente vai passar, a igreja vai ficar, mas a gente tem que falar. Temos que falar. Temos que falar, Emanuel, a gente não pode calar, Emanuel. Tem que colocar isso para o povo
Não paguem dízimo, porque você está alimentando um sistema maligno. E a resposta do povo, como deu na eleição passada, vai dar nessa, de não votar nesse candidato. Eu teria a maior satisfação no dia 2, que já vai sair o resultado, saber que nenhum deles foi eleito. Para mim será uma vitória. A minha missão já está cumprida. Claro. Tá entendendo? Paradoxalmente, doutor Miguel, será uma vitória. Doutor Miguel, eu queria lhe pedir permissão, porque eu estou assim tão indignado com aquele mantra de Luiz Mário, né? Porque a cada domingo ou Santa Ceia que ele passar o senhor disse 10, mas é 20 minutos, meia hora, porque tem a oração, tem 7 minutos que ele fala, tem um hino que se canta, e depois tem a oração só pelos dizimistas, que eu quero, assim, né, fragmentar aquele pedaço e botar uma... Pronto. Eu queria que o pastor Emanuel mandasse um recado, veja só, pastor Emanuel, para o senhor Luiz Mário, que é o menino de recado de Ailton José Alves, que antes de qualquer culto, na hora dos dízimos e das ofertas, ele passa 10 minutos pedindo dinheiro. E uma das coisas que ele está fazendo insistentemente é dizendo o seguinte: Deus lhe dá o ar, lhe dá a força do trabalho, lhe dá a saúde e lhe dá a alimentação. Então vamos dar a ele em retribuição. Ele está desenvolvendo um raciocínio na igreja das pessoas de que, se não contribuírem com dízimos e ofertas, primeiro são infiéis e segundo estão correndo o risco de Deus mandar maldição e cortar o ar que ele respira, o alimento que ele come e tirar a saúde. Mande um recadozinho para o senhor Luiz Mário, que eu quero... Olha, Luiz Mário, quando você tiver aí 10 minutos pedindo os dízimos para as pessoas, e as pessoas sentadas lá, eu quero colocar essa fala, já vou colocar a minha, do doutor Miguel, vou colocar do pastor Emanuel, dizendo para que é que você pede o dízimo, o que é que ele acha disso, porque dissemos aqui, diga que é para pagar seus 44 mil reais a nível de 2018, 44 mil reais por mês, diga que é para pagar os 4 mil reais de sua mulher, manter a sua Nissan, a sua... Fale, dê um recadozinho para ele aí. Ô Luiz Mário, veja só, você tem uma vida de luxo, a verdade é essa. E se os irmãos não contribuírem, você vai ter que diminuir esse seu luxo. Porque aí tu vai ter que diminuir o seu salário. Se é que não já está pensando em diminuir. Porque os cofres da igreja já estão sofrendo essa questão de dinheiro, já está esvaziando para os outros ministérios. Não é? Muitos ministérios hoje agradecem ao grupo, a Josué Augusto. Agora a culpa de tudo isso é de Josué, de doutor Luiz Miguel, não pode expressar, de Giovanni Cardoso, Sivaldo Freitas. Não, vocês são culpados, porque vocês começaram a abrir os olhos dos irmãos. Você que está em casa já abriu os olhos que não pode sustentar o luxo desses homens. O problema está aí. E é correto ele... E quando ele diz isso aí, ameaça, que isso é uma ameaça velada. Está dizendo assim, se você não contribuir, você vai morrer. Deus pode cortar o seu pão, a sua saúde. Exatamente, porque, veja só, isso inclusive é uma agressão teológica. Isso é uma agressão teológica, porque quando Malaquias diz assim, trazei os dízimos, é para transformar em pão e não em luxo, para sustentar o seu salário de 40 mil reais, desde 2018. O profeta Malaquias, ele diz que quem é que está errando ali no texto? Irmão, esqueça Malaquias 3:10 e comece a ler Malaquias do capítulo 1 até o 3:10. Você vai compreender que os infiéis ali no texto, na verdade do texto, na língua que foi escrita o Antigo Testamento no hebraico e depois transliterado para a língua do grego, do koiné, que é o popular, diz o seguinte: em que roubais? Não está falando de você membro, de você dizimista. Está falando dos pastores que naquele tempo já estavam roubando. Mas infelizmente os crentes só lê 3. Leia 1º e 2º. Entendeu? Leia o dízimo, Josué. Bíblica, porque o teólogo não é bem-vindo. Ailton hoje prefere o animador de auditório no púlpito da igreja. Porque a teologia vai dizer que o ladrão é o pastor e não a ovelha.
A Bíblia que diz isso. A Bíblia é quem diz. A Bíblia é quem diz. Por que ninguém gosta do teólogo na igreja? Porque o teólogo vai dizer, quem rouba é o pastor e não a ovelha. A ovelha já precisa, Josué, desses 40 e 100 salários mínimos que Ailton recebe. Ailton faz o seguinte, pega o teu salário e transforma em pão e dá aos pobres. Jesus seria crucificado por você, Luiz Mário. Esses 10 minutos que você usa é profanação do altar, porque você está agredindo o texto sagrado. O texto sagrado não manda você dizer isso. Mas, lamentavelmente, os irmãos acreditam nessa mentira. Veja que fake news, que foi lançado, esse termo que é mentira, né? Mas o pessoal usa fake news, que é muito novo. Fake news tem ali no Tempo Central. É mentira isso que você diz. Meu irmão, você que é aposentado, não dê o dízimo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pegue seu dízimo e transforme em pão e dê ao necessitado. Entendeu? E você não vai morrer, não. Quem está morrendo é Ailton. Dário já morreu os anos passados aí, e daqui uns dias quem vai morrer é Ailton. Primeiro que ele já está morto, segundo Josué, espiritualmente. Eu acredito que desde 1989, quando ele comprou o voto, ele já morreu ali. Morreu ali, é verdade. Porque se diz que é o Espírito Santo, o pastor Leôncio disse, foi Deus que mandou dizer isso? É um comprometimento muito grande dentro da igreja. Então não dê o seu dízimo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não dê, porque isso que Luiz Mário está fazendo é para sustentar os 42 salários ou 40 salários que ele recebe. Entendeu? É esse o recado, doutor Miguel. A gente vai encerrar agora para mandar esse pessoal, José, não tenho vergonha de dizer isso, nem medo. Vão trabalhar, pessoal. Pastores, como o Emanuel é pastor, trabalha. Manuel aqui é motorista, trabalha. Todos nós aqui trabalhamos, alguns pastores que eu conheço trabalham também. Então, vão trabalhar, não vivam do suor alheio. Dê o seu suor para sustentar a sua família e não viva mendigando nas igrejas, mentindo, pedindo dízimo. Isso é feio. Tá entendendo? Isso é de quem é preguiçoso, quem tem medo de encarar a realidade. Vão trabalhar. A verdade é essa, Josué. São preguiçosos, são preguiçosos de trabalhar, pessoal. Eu agradeço aí a nossa live, que foi muito audiência. Peço ao pessoal que se inscreva no canal, para o canal ter maior projeção. Também faculto, como eu disse na live anterior, a irmã Roseli. Entre em contato, que eu vou passar as decisões aqui do nosso Estado em relação a essa questão previdência nas igrejas, previdência desses pastores que infelizmente são enganados, e facultando também a irmã Roseli, caso ela queira vir aqui em Recife, o nosso estado aí da Paraíba, bem pertinho, João Pessoa é logo ali, vem aqui fazer a sua denúncia, falar tudo aquilo que a senhora falou no áudio. Agradeço a todos, pessoal, e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.